Já tínhamos saudades do Dr. Pedro Marinho Falcão. Olá, Pedro. Boa tarde. É bom dia ainda? É bom dia ainda. É bom dia. Ainda não passa do meio-dia. Espero que as férias tenham sido boas. Ótimas, bom tempo, sol e calor. O que mais queremos? Resolver problemas às pessoas. Vamos a isso? Estamos aqui para isso, exatamente. Hoje vamos falar de doações e doações de imóveis em particular, não é? Com reserva de usufruto, que é uma particularidade relativamente às doações, para saber como é que se distribui, por um lado, o usufruto, por outro lado, a chamada propriedade de raiz. O usufruto de quem doa. O usufruto de quem doa, que reserva para si determinada realidade, que vamos, em função das questões que foram colocadas pelos nossos telespectadores, tentar explicar como é que se opera a diferença entre o usufruto e a propriedade verdadeira ou de raiz. E isto porque, Pedro, há muitas hipóteses de utilização daquele bem sem ser o próprio a usá-lo, não é? Quem doa a usá-lo, não é? Exatamente, e é até uma espécie de preparação, uma antecama para o testamento, porque alguém pode fazer, e temos também uma pergunta nesse sentido, pode fazer uma transmissão de património que só ocorre através de um testamento, mas em vida pode preparar a transmissão, como? Certo. Fazendo uma doação da propriedade, reservando para si o usufruto. E a questão que se coloca vai no sentido de saber como é que o usufrutuário pode, no fundo, gerir a propriedade residual com que ficou, transmitindo a propriedade de raiz, que depois só se consolida à sua morte. E o conjunto de questões que nós temos hoje para observar tem exatamente a ver com a gestão do usufruto. E vamos tentar também descobrir se há benefícios fiscais, se valerá a pena uma doação, se depois, após o falecimento, se depois também essa doação pode ou não ter influência no pagamento de impostos. Exatamente. Ou se for uma sucessão normal, não é? Há aqui também uma vertente fiscal que é importante nas reservas com usufruto. Exatamente. Vamos ver então as perguntas que nos foram sendo colocadas para depois sabermos exatamente quais são as respostas legais. Doei a minha casa ao meu filho com a reserva de usufruto até à minha morte. Se ele quiser, tenho que sair de casa? Bom, a resposta é não, e agora vamos explicar porquê. Quando alguém faz uma doação e transmite, no caso concreto, para o filho, a propriedade de raiz, reservando para si o usufruto vitalício, portanto, até à morte do usufrutuário, isto significa que o usufrutuário pode utilizar o imóvel como bem entender e ele é, no fundo, aquele que detém a posse sobre o imóvel até à sua morte, sem que o radiciário, é uma palavra técnica para denominar aquele que recebeu uma parte da propriedade, se possa opor à forma como o usufrutuário utiliza o respectivo imóvel. Ora, nesta pergunta, o nosso telespectador que quer saber é se o dono da propriedade de raiz, que tem uma expectativa futura à morte da mãe, pode impedir que a mãe utilize o imóvel. E a resposta é negativa. O usufrutuário, ainda e não obstante a transmissão, continua a ser, entre aspas, dono do imóvel, pode utilizá-lo da forma como bem entender e mais, até pode ter o imóvel devoluto, porque o usufruto não impõe que o usufrutuário continue a utilizar a casa. Claro que depois não pode ter a casa vazia durante muito tempo, porque dá-se, digamos, há um fenómeno jurídico que pode impor ou pode permitir que o proprietário de raiz determine a extinção do usufruto. Mas ele pode, por exemplo, a mãe pode sair de casa e arrendar com base no usufruto o imóvel a uma terceira pessoa. Por isso, o usufrutuário, que é no caso concreto a mãe, tem assegurado, nos termos da lei, a utilização do imóvel até à sua morte. Até à sua morte. No momento em que morrer, então extingue-se o usufruto e o filho que já tinha a propriedade de raiz fica com a propriedade definitiva e já consolidada. Vou colocar aqui mais uma hipótese a propósito desta pergunta. Doei a minha casa a um dos meus filhos. Certo. O que é que sucede aos outros? Bom, perdem o direito a este imóvel? Não, perdem o direito a este imóvel, de facto, mas podem utilizar este imóvel no momento em que a mãe morreu para acertar as contas com os outros filhos. Suponha que há 3 filhos e há uma doação. No momento em que a mãe morre, se esta doação ofender a sua cota hereditária, isto é, a cota que eles receberiam se a doação não tivesse sido feita, ele pode, os 2 filhos que não receberam a doação, podem acertar contas com o filho que recebeu este imóvel. A lei protege-os na medida em que a doação é uma antecipação
da transmissão do património que ocorreria por via hereditária. Se ele já recebeu e recebeu mais do que aquilo que podia ter recebido em circunstâncias normais, porque ele vai ter recebido provavelmente por conta da cota disponível, então aquele que recebeu a mais pode eventualmente ter que repor aqueles que ficaram prejudicados em função da doação. Portanto, este filho que recebe não fica dispensado de ter que prestar contas com os outros filhos que ficaram prejudicados. Isto caso existam mais irmãos. E caso não existem outros bens. Claro, claro. Vamos a mais uma pergunta, até porque já sabemos que depois isto desencadeia uma série de outras questões. Os meus tios deram uma casa deles com reserva de usufruto enquanto forem vivos. Agora decidiram sair e arrendá-lo a outras pessoas. O que posso fazer? Nada. Como há pouco explicava, o usufrutuário é dono de um direito que lhe permite ou utilizar a casa para fins pessoais ou então arrendá-la. A lei não impõe, ao contrário de um direito muito idêntico, que às vezes as pessoas confundem, que se chama uso e habitação. O uso e habitação é um direito muito idêntico ao usufruto. Qual é a diferença? É que no uso e habitação, o usuário, que é o titular deste direito, tem que utilizar a casa e tem que utilizá-la como residência permanente. Não pode sair. Se sair, extingue-se o direito de uso e habitação. No usufruto, o usufrutuário, isto é, aquele que ficou com o direito de utilizar a casa, tanto pode habitar nela como arrendá-la. Ora, é exatamente o que se passa na questão que foi agora colocada pelo nosso telespectador. O usufrutuário decidiu sair da casa, decidiu arrendá-la, a lei permite e a renda é recebida pelo usufrutuário, constituindo um rendimento seu. O que é que vai acontecer? No momento em que o usufrutuário morrer, o usufruto extingue-se e automaticamente o contrato de arrendamento que tinha sido celebrado com base no usufruto extingue-se também. Extingue-se também, ou seja, é uma das formas que a lei prevê da extinção do contrato de arrendamento, que é a extinção do usufruto que deu causa ao respectivo contrato de arrendamento. Agora, naquilo que é colocado, o proprietário de raiz não pode impedir que o usufrutuário celebre, como celebrou, o arrendamento. Vamos colocar nuances. Percebemos que é uma doação para um sobrinho. E se existirem filhos destes tios? A lógica da resposta é exatamente idêntica à anterior. Quando alguém faz uma doação, pode fazer a doação por conta da chamada cota disponível. Eu diria que, de uma forma normal, a cota disponível que cada um tem é 1/3. Isto é, eu posso, à minha morte, dispor do património da forma como entender, relativamente a 1/3 de tudo aquilo que eu tenho. Ou uma Santa Casa de Misericórdia, posso deixar isto para os Jorge pela sua simpatia, isto é, posso fazer aquilo que entender. Há muita gente que o faz com a Igreja, por exemplo. Exatamente. Os herdeiros legitimários, que são os chamados herdeiros forçados, não podem impedir esta disposição, desde que ela se contenha dentro de 1/3 daquilo que eu posso dispor. Tudo o que exceda 1/3 é, obviamente, ofensa do direito dos herdeiros forçados ou legitimários, e eles depois podem acertar contas com aquele que recebeu mais de 1/3 do que podia ter recebido em circunstâncias legais. Pedro, este sobrinho foi doado a esta casa. Se este sobrinho tiver filhos, estes filhos têm imediatamente também alguns direitos que... Sem dúvida. O sobrinho... Podem reclamar, certo? Repare, Jorge, em caso de falecimento deste sobrinho. Exatamente. Repare que é importante dizer o seguinte. O sobrinho é o proprietário da raiz. Portanto, ele não pode utilizar a casa, ele não pode impedir que o usufrutuário utilize a casa, ele tem, no fundo, uma expectativa. Quando o usufrutuário terminar e termina por morte do respectivo titular, ele adquire o direito à propriedade plena. Portanto, se por qualquer razão o proprietário da raiz vier a falecer, os seus filhos herdam o direito que ele já tinha relativamente à propriedade de raiz. Mas se morrer o usufrutuário, os filhos do usufrutuário já não têm qualquer direito. Porquê? Porque morrendo o usufruto, se for um usufruto vitalício, morrendo o usufruto extingue-se. Isto é, o usufruto termina com a morte do respectivo usufrutuário, que no caso concreto são os tios do nosso telespectador. Suposto sobrinho. Exatamente. Sim. Vamos então a mais uma pergunta. Pode ser uma sobrinha, nunca se sabe. Daí a estar a colocar. Pretendo doar imóveis aos meus filhos com usufruto vitalício a meu favor. Esta doação está sujeita a algum imposto? Bom, tinha exatamente a ver com a questão que há pouco falávamos.
Esta resposta dada atualmente é negativa. Isto é negativa no sentido de que os 10% da doação não são devidos. Porque a lei não prevê que haja um imposto sucessório ou um imposto sobre as doações na transmissão em linha reta. Isto é, de pais para filhos ou de avós para netos. Portanto, na atual lei, esta operação estava isenta dos 10% que normalmente são devidos no âmbito do imposto sobre as doações. Contudo, tem aqui uma pequena verba que é de 0,8% sobre o valor patrimonial tributário, porque sobre essa não há isenção. Repare que é um valor muito reduzido, não chega a 1% a transmissão, mas ainda assim é devido este imposto de selo. Contudo, aquilo que normalmente cria maior preocupação, que são os 10%, no atual estado da legislação nacional não há qualquer tipo de tributação e por isso diríamos, nessa parcela, esta operação está isenta. Repare que aquilo que eu digo... É uma ótima solução para as heranças. Exatamente, mas aquilo que eu digo vale no estado atual, porque já há promessa do atual governo, aliás, consta do respectivo programa, vir a ser criado um imposto sobre as sucessões e sobre as doações. Não se sabe ainda se é 10%, se é de 15%, se é de 20%, ou seja, ainda não há informação sobre a taxa aplicada, nem a partir de quanto é que é devido esse imposto, mas atualmente vivemos num regime de isenção e, tirando a tal pequena parcela de 0,8%, não é devido qualquer imposto e, portanto, a doação feita hoje pode trazer uma vantagem relativamente à sucessão se ocorrer futuramente, porque futuramente prevê-se que haja agora o pagamento de imposto. Exatamente. 0,8 não é o mesmo que 10, não é? Exatamente. Está muito longe de ser. Vamos à última pergunta que preparámos para hoje, ainda sobre este assunto das doações. Como anular uma doação? E qual é a diferença entre fazer uma doação em vida e um testamento por morte? E começaria pela última questão. Qual é a diferença entre uma doação e um testamento? A doação opera imediatamente. Sim. Isto é, se alguém fizer... Efeitos imediatos, não é? Exatamente. Se alguém fizer uma doação, o donatário, que é a pessoa que recebe, fica imediatamente proprietário do bem que lhe foi transmitido. Certo. Enquanto que o testamento é uma disposição de última vontade. Só opera no dia em que o testador morrer. Qual é a diferença? E agora respondemos à primeira questão. É que um testamento pode ser revogado a todo tempo. Eu posso fazer um testamento a favor de um sobrinho, no dia seguinte revogá-lo. Posso fazer um testamento a favor de um sobrinho e no dia seguinte incluir um outro sobrinho. Isto é, o testador, quando faz o testamento, nunca fica vinculado a essa disposição, porque ela só produz efeitos à sua morte. Pode fazer, revogar, alterar, ajustar, não há qualquer tipo de vinculação. Na doação, não. Alguém faz uma doação... Não há direito a erro. Exatamente. Na doação, alguém a faz, o donatário adquire um direito, e agora respondendo à primeira pergunta, e como anular? Só com a autorização de quem recebeu. Isto é, a doação é feita... Criou-se um problema. Exatamente. A doação é feita, o doador fica vinculado à disposição gratuita que elaborou e só pode revogá-la ou anulá-la com a autorização do donatário. São aquilo a que nós designamos por contratos bilaterais. É preciso a intervenção de ambas as partes, quer para dar, quer para revogar. E, portanto, se a doação foi feita, quem a fez fica vinculado e já não a pode alterar ou revogar. Esta é a grande diferença entre a doação e o testamento. Podem os familiares diretos anular uma doação alegando o quê? Demência, por exemplo? Por exemplo, podem invocar diversas razões. Erro relativamente à forma como a vontade foi expressada, incapacidade do doador, mas eu diria que são erros, vícios ou circunstâncias residuais. Porque se quem deu está no uso das suas faculdades mentais, não é possível, a não ser que ocorra alguma circunstância anormal ou extraordinária, não é possível promover-se a anulação da doação. Isto é, a doação é como se fosse um contrato de compra e venda, com a diferença que não há preço e por isso é que é um contrato gratuito. E, portanto, não é com facilidade que se consegue anular uma doação ou uma disposição desta natureza. Ao contrário, como há pouco explicava, no testamento. No testamento, o testador nem sequer precisa de invocar uma razão
para anular um testamento que fez. É livre, não está vinculado a rigorosamente nada. Enquanto que na doação ele fica vinculado e a doação só pode ser anulada em circunstâncias extraordinárias. Não é com facilidade que o dispensamos também destes espaços no nosso programa. Obrigado. Pedro, muito obrigado Para a semana mantemos Até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Sónia, não é de doação.